Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 4, o mundo contemporâneo. Vamos falar sobre o fim da velha ordem. Antes de mais nada, precisamos entender aí o que seria este termo, o que quer dizer velha ordem mundial. Bom, considerando hoje que nós vivemos em uma nova ordem mundial, a velha ordem mundial nós podemos classificar como um período da Guerra Fria, tá? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, veio ali a velha ordem, conhecida também como ordem bipolar. Então, se você ouvir velha ordem mundial ou ordem bipolar, é a mesma coisa. Por que ordem bipolar? Porque nós estamos falando de dois polos, o polo capitalista e o polo socialista. Então o mundo ele foi dividido em duas ordens, a ordem capitalista e a ordem socialista, por isso chamamos de ordem bipolar. Hoje, como vivemos em uma nova ordem mundial, classificamos então como uma velha ordem mundial esta ordem bipolar. Então, na aula de hoje, nós iremos pegar esses assuntos aí da idade contemporânea, tá? Esses assuntos mais da nossa era, esses assuntos da atualidade. Vamos estudar, então, o final da Guerra Fria, como aconteceu o fim da Guerra Fria e como deu início a nova ordem mundial. Dois fatores que irão marcar muito o fim dessa velha ordem. O primeiro aconteceu em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre capitalista e socialista. E o outro fator foi 2 anos depois, em 1991, onde Mikhail Gorbachev ele abdicou do governo, dando fim então à União Soviética. Então aquela União das Repúblicas Socialistas teve o seu fim em 1991, dando início à nova ordem mundial, um período conhecido como um período também de globalização. A globalização, ou seja, a interconexão em escala global, essa ligação de forma geral, teve aí uma força maior com o final da Guerra Fria. E nós podemos classificar tanto tendências positivas como também tendências negativas. Exemplo das tendências positivas. Nós podemos conhecer mais aí sobre a difusão das informações, sobre problemas ambientais, por exemplo, problemas relacionados ao nosso planeta, problemas relacionados à nossa sociedade. Então, isso indo ao ar de uma forma geral, a notícia chega mais fácil até nós. É um dos pontos positivos. Agora, ponto negativo. Ponto negativo, nós vimos que a globalização ela acaba sendo um fator também que vai causar uma desigualdade social. Ela não chega de forma igualitária para todos, principalmente na distribuição de recursos, benefícios, a produção tecnológica. Talvez vocês, boa parte aí que estão assistindo a nossa videoaula, tenham um aparelho tecnológico em casa, mas nem todos têm aí essa oportunidade. Então as vantagens econômicas da globalização, ela não chega de forma igualitária. E vai haver vários críticos que irão levantar essas questões. Entre eles, destaco aí para vocês Milton Santos. Tem um documentário muito bom do Milton Santos sobre a globalização. Vocês podem depois acessar o YouTube aí, assistam, vocês irão ampliar o conhecimento nesta área. Então, a globalização ela é uma característica da nova ordem mundial, tá beleza? Então, nova ordem mundial, vamos destacar aí, principalmente na década de 90, com a formação dos grandes blocos, que vão buscar aí a homogeneidade política e também econômica. Exemplo, nós temos aí os tigres asiáticos, nós temos aí a criação do bloco do NAFTA, o Mercosul. E já avançando para a década de 2010, alguns aspectos da globalização vão passar a ser questionados. É o que eu falei para vocês aí alguns minutos atrás. Críticos vão começar a apontar ali as suas fragilidades. E dentre esses críticos nós temos aqui o nosso famoso geógrafo brasileiro, né, o Milton Santos. Destaca-se também os Estados Unidos no governo de Donald Trump, eleito em 2016, defendendo também a forma política de protecionismo que é totalmente ali em oposição à forma política da globalização. Um outro fator que vai marcar muito este período na nova ordem mundial é a saída também do Reino Unido da União Europeia, conhecido também como o Brexit, ou seja, este bloco econômico, a União Europeia, que foi criado ali para fortalecer a economia
desses países europeus. Foi criado aí praticamente uma moeda forte, o euro, surgindo aí até mesmo mais forte do que o dólar em alguns momentos. Mesmo assim, não foi suficiente para manter aí esta união. Nós tivemos então o Brexit, a saída do Reino Unido, enfraquecendo aí este bloco econômico, a União Europeia. Essas grandes mudanças, esses acontecimentos, isso tudo está sendo marcado a partir da queda da União Soviética, onde vai acelerar este processo de transformações. Voltando lá atrás, alguns anos, lá para a década de 20, nós tivemos então a formação da União Soviética. Depois veio o governo de Stalin. Stalin teve ali um governo ditatorial. Cresceu bastante a economia da União Soviética, lembrando que milhões de vidas de pessoas foram sacrificadas para que a União Soviética pudesse ter um desenvolvimento industrial. Com a morte de Stalin, vamos ter aí outros governadores que marcaram este período da União Soviética. É o caso aí do Nikita Khrushchev. Tivemos aí ele assumindo o governo em 1953, o ano que Stalin morreu. Ele vai tentar fazer um processo de desestalinização, ou seja, a retirada daquele governo comunista característico ali do governo de Stalin. Nikita Khrushchev vai tentar fazer uma limpeza dessas medidas instaladas por Stalin. Só que isso aí vai criar, logicamente, oposição. O Partido Comunista vai se chocar diretamente com as medidas políticas de Khrushchev, enfraquecendo ali praticamente o seu governo. Um outro fator também que vai marcar o governo de Khrushchev é a Guerra Fria. Nós vamos estar praticamente vivendo o auge da Guerra Fria neste período. Somando juntamente com as profundas crises agrícolas que estão assolando o país. Um outro destaque para o governo de Khrushchev será a aproximação com os Estados Unidos, tentando diminuir aí as tensões. Uma forte pressão da oposição do Partido Comunista vai chover em cima de Khrushchev. Dando continuação ao seu governo, teremos aí um outro presidente que marcou muito o governo da União Soviética, é o Leonid Brezhnev, em 1964, mesmo ano que acontece aí a virada de governo aqui no Brasil, conhecido também como golpe militar. Brezhnev, então, ocupa o cargo substituindo Nikita Khrushchev. Brezhnev vai promover um regresso conservador, vai ter um aumento das dificuldades econômicas e no ano de 1982 nós vamos ter o fim da administração de Brezhnev com a economia da União Soviética totalmente ali precária. Um outro governo de grande destaque neste período da história da União Soviética, nós temos aqui o Mikhail Gorbachev. Não só um presidente de destaque, mas o último presidente da história da União Soviética. Ele vai chegar ao poder no ano de 1985, tendo uma abertura e restauração da União Soviética, o qual enfrentará também grandes problemas e dificuldades em seu governo, levando até mesmo o fim da União Soviética. É o que iremos ver. No começo da década de 90, Gorbachev ele vai começar a implementar algumas medidas, o que ficou conhecido como a Glasnost, que eram reformas políticas priorizando ali a liberdade. Justamente uma liberdade, o governo era ditatorial, né? Então ele vai abrir ali uma transparência, uma liberdade para a população. Ele até vai falar mais para frente que a liberdade foi boa, mas os soviéticos eles não estavam prontos e preparados para lidar com a liberdade. E isso foi o que causou também a queda do seu governo, um dos fatores. E um outro fator será a perestroika, né? Ou seja, a reconstrução, a abertura também para o capitalismo. Você percebe que as medidas de Gorbachev, elas estão totalmente diferentes ali dos ideais comunistas, ou seja, é uma aproximação com os Estados Unidos, é uma tentativa de colocar fim ao comunismo na política soviética. E um outro fator que vai começar a enfraquecer este período é a queda do Muro de Berlim no ano de 1989.
Este período nós já vamos ter aí movimentos nacionalistas, nós vamos ter protestos em busca de liberdade, e isso tudo está afetando até que leva ao chão o maior marco de toda a história da Guerra Fria. Pessoal, deixo com vocês uma pequena reportagem da queda do Muro de Berlim. Acompanhem! Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a antiga União Soviética dividiram o território. De um lado ficava o capitalismo da República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Do outro, o comunismo do lado oriental. A capital, Berlim, foi separada por um muro de mais de 150 quilômetros. No chão, a marca da barreira física que o presidente da Alemanha Oriental decidiu criar em 1961 para proibir o trânsito das pessoas de um lado para o outro e tentar evitar a fuga da população. Um trecho da chamada Faixa da Morte foi preservado como um alerta da história para as gerações futuras. Uma área na fronteira com 100 metros de largura, controlada 24 horas por dia por soldados com permissão para matar. Centenas de pessoas perderam as vidas tentando atravessar para a Berlim Ocidental. Mas no fim da década de 1980, um empurrão da história fez o muro ruir. A União Soviética entrou em colapso e os países do bloco foram tomados por movimentos populares pedindo o fim do regime comunista, entre eles a Alemanha Oriental. Após um comunicado equivocado de um porta-voz do governo, houve a abertura entre as Alemanhas e logo uma multidão ocupou os arredores da barreira. Depois da queda do muro, veio a construção de um novo país. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Houve um processo de reunificação que só terminou no ano seguinte. Primeiro, a unificação da economia, com uma só moeda. Meses depois, a Alemanha Oriental e Ocidental tornaram-se um só país. 30 anos depois da queda do muro, a Alemanha é uma das maiores economias do mundo, comandada por uma antiga moradora do lado oriental, a chanceler Angela Merkel. Então, esse grande símbolo de um governo opressor que foi construído em 1961 teve a sua queda em 1989, unindo as duas alianças, unindo a economia germânica, e a Alemanha conseguiu se tornar aí uma das maiores potências econômicas do mundo. Um mês após a queda do Muro de Berlim, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o presidente Mikhail Gorbachev se encontraram para planejar como seria o mundo após a Guerra Fria. Aqui nós temos os últimos minutos, os últimos segundos da história da União Soviética. Junho de 1940, nós tínhamos o bloco militar de um lado defendendo o capitalismo, que era a OTAN, do outro lado nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, e em 1990 o Pacto de Varsóvia ele foi desativado. 4 meses depois, a Alemanha foi de forma oficial sendo unificada. Várias repúblicas soviéticas começaram a declarar a sua independência em dezembro de 1991. E após a renúncia de Gorbachev, a União Soviética ela deixa de existir oficialmente. A Rússia agora passa a ser governada por uma nova forma de governo com um novo presidente chamado de Boris Yeltsin, onde ele irá liderar o estabelecimento de uma nova relação entre os antigos membros da União Soviética. Pessoal, a União Soviética deixou de existir, nós vamos ter países que se proclamaram independentes, vamos ter a organização de um novo grupo conhecido como a CEI, ou seja, a Comunidade dos Estados Independentes, substituindo a União Soviética. E a partir de aqui, começam então os problemas conhecidos como as disputas no leste europeu,
onde o nacionalismo irá começar a germinar vários conflitos. Até 1992 havia um Estado socialista iugoslavo composto por unidades federativas, reunindo ali várias etnias. Vamos ter então esses movimentos separatistas que vão fragmentar a Iugoslávia, dando origem a 4 nações, que são a Bósnia, a Croácia, Eslovênia e a Macedônia. 11 anos depois, o que vai sobrar da região da Iugoslávia vai passar a se chamar Sérvia e Montenegro. E se você pensa que os problemas pararam por aqui, você está enganado. Em 2006, a Sérvia vai se separar de Montenegro e mesmo assim não resolveram ainda esses conflitos. Os nacionalistas, eles ainda persistem no leste europeu. Em 2008, por exemplo, Kosovo ele declara sua independência em relação à Sérvia. A Sérvia, juntamente com a China e a Rússia, acaba não reconhecendo a independência de Kosovo. Outro conflito regional vai resultar também na independência é a Bósnia-Herzegovina, em 1992. Grupos de sérvios contrários à independência vai levar ali a uma sangrenta guerra civil que vai precisar até mesmo da intervenção da ONU. Isso será resolvido apenas com um acordo assinado em 1996, conhecido como Acordo de Paris, assinado pelas potências ocidentais. Continuando, ainda na Federação Russa, a Chechênia vai se autodeclarar independente desde o início da década de 90. A Rússia ela não reconhece a independência e tem sufocado ali os rebeldes chechenos. Esses são os exemplos de tensões que ainda existem nessas regiões que pertenceram ao bloco socialista. Esses conflitos gerados aí após o final da União Soviética. Logicamente, isso vai refletir no mundo e nós iremos ter crises na economia global. A história do capitalismo, por exemplo, ela sempre foi marcada entre a intervenção ou não do Estado na economia. Nós temos aqui os extremos, de um lado nós temos os totalitarismos de esquerdas e também na parte da direita nós temos o liberalismo extremado. Temos aí um outro fator que é o neoliberalismo, onde defende a presença mínima do Estado na economia. É um período onde nós vivemos mais nesses últimos dias. No fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, representantes de dezenas de nações aliadas vão se reunir na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para estabelecer uma nova ordem econômica internacional que pudesse evitar o agravamento de qualquer crise do sistema capitalista. Foram criados, então, o que ficou conhecido como o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, para reconstrução e desenvolvimento, indexação das várias moedas ao dólar, por exemplo, o dólar se tornou aí a moeda principal, né? Em que a variabilidade das taxas de câmbio não poderiam superar a 6%. Dessa forma, o dólar torna-se na prática uma espécie semi-oficial de padrão monetário internacional. Por isso você vai ver hoje todos os preços sendo medidos e baseados no dólar. Resumindo, nós temos aqui um intervencionismo sistematizado, ou seja, as nações que participassem desse novo sistema poderiam intervir de forma indireta na economia internacional por meio de organizações. Em 1974, 2 resoluções tomadas pela ONU tentaram promover maior democratização nas relações econômicas internacionais. Vamos ter a cooperação entre países em desenvolvimento e a transparência de tecnologia considerado fundamental para o bem-estar da humanidade. Pegando já entre os anos de 1997 e 98, mercados asiáticos entraram em colapso. A crise começou lá na Tailândia, se espalhando por outras nações asiáticas, chegando à Rússia e necessitando até mesmo da intervenção da economia ocidental. Em 2007 e 2008, várias nações foram obrigadas a intervir diretamente em suas economias com o intuito de evitar o agravamento de uma maior crise mundial. E apesar que o fator deste problema estava nos Estados Unidos.
Já em 2008, o mercado mundial começa a enfrentar graves dificuldades. A ameaça de falência de instituições gigantescas e tradicionais provocou o desespero do mercado econômico. Essa crise vai passar rapidamente para a Europa, que enfrentava dificuldades com a manutenção do euro. Para acalmar essas turbulências, o dinheiro público acaba sendo injetado na economia desses países europeus e também dos Estados Unidos. E em pouco tempo, a crise ela reaparece pela explosão da dívida pública. Veio à tona o fantasma da inadimplência, a dívida atrasada. Foi o caso ali da Grécia, da Itália, da Espanha, da Irlanda e também de Portugal. No ano de 1992, para tentar se proteger de outros movimentos econômicos futuros, foi formada a União Europeia, que vai adotar em 99 uma moeda única, o euro. E partindo sobre esse aspecto econômico para a globalização, nós temos um público com reivindicações em torno de melhor distribuição de renda, cuidados com o meio ambiente, direitos humanos, dentre outros. O Milton Santos, por exemplo, vai falar que existe uma globalização artificial, onde esconde os problemas de uma sociedade, onde muitos têm em sua mesa uma fartura e outros em seus pratos não tem nada, só que a globalização acaba não atendendo essas regiões, principalmente regiões carentes de alguns outros países debilitados economicamente. Dentro dessa questão da nova ordem mundial, dessas crises econômicas, o imperialismo dos Estados Unidos, vai surgir um fator conhecido aí em nossos tempos como o famoso terrorismo. Os objetivos podem ser revolucionários, nacionalistas, religiosos ou criminosos, mas não tem ali um objetivo único e específico. Mas um dos maiores fatores justamente é contra o imperialismo dos Estados Unidos, o que alega aí boa parte desses integrantes de organizações terroristas. Nos últimos 100 anos, por exemplo, vai se destacar aqui o Exército Revolucionário Irlandês, temos também a Al-Qaeda, temos a Jihad Islâmica, as Brigadas Vermelhas, a Organização para a Libertação da Palestina e temos aí também o Talibã e entre outros, temos uma grande variedade ali de grupos terroristas. Independente dos motivos, tem estado cada vez mais presente na história atual. E esse terrorismo tem se ampliado, utilizando ali conexões internacionais, uso de tecnologia com alto poder de destruição. É o exemplo que nós tivemos aí no ano de 2001 com o ataque às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center em Nova York. Então nós tivemos em 11 de setembro de 2001 este ataque terrorista sendo comandado aí por Osama Bin Laden. Para alguns analistas, tratou-se de uma reação agressiva à globalização dos Estados Unidos contra o imperialismo americano. Só que isso ainda é uma questão polêmica discutida ainda nos dias de hoje. Logicamente, os Estados Unidos não vai deixar essa questão barato, nós vamos ter uma radicalização em cima dos grupos terroristas, não só dos grupos terroristas, mas os Estados Unidos vai se enquadrar aí o islamismo como um dos principais fatores, até mesmo radicalizando aí um preconceito em cima do povo islâmico. Esse preconceito vai ser tão forte, tem até uma historinha que conta, né, de um rapaz que salvou uma senhora que estava sendo atacada por um cachorro, né? Ele ataca ali o cachorro e consegue salvar a senhora. E um jornalista vê esse ato heróico ali e fala assim: "Ô rapaz, me dá uma entrevista aí, você precisa sair nos jornais como esse ato de bravura." E ele começa a perguntar ali o seu nome, ele responde, e ele pergunta: "Você é um cidadão americano, certo?" Ele falou: "Não, não sou americano." "Ah, então você é um cidadão europeu?" "Não, não sou europeu." "Ah, então você é da onde?" "Ah, eu sou islâmico." Beleza, resultado, notícias de amanhã. Terrorista islâmico ataca ferozmente um cachorro levando à morte. Olha só para você ver como muda a tendência de uma notícia, né? Então justamente esse preconceito em cima do islamismo começa a crescer a partir dos atos terroristas e a nova política dos Estados Unidos, conhecido como a Guerra do Terror. E o que foi essa guerra do terror? Os Estados Unidos realmente ele vai endurecer ali o braço militar em cima da rede Al-Qaeda, em cima de Osama Bin Laden, declarado ali como um principal mandante ali do ataque ao World Trade Center.
Nós vamos ter o fundamentalismo islâmico se tornando ali alvos dessas ações. Essa chamada Guerra do Terror vai dar seu primeiro passo com os ataques ali na região do Afeganistão, onde haveria focos importantes da Al-Qaeda protegido ali pelo regime talibã. Vai formar-se o conceito de eixo do mal. O que seria este eixo do mal? São as potências, os países, os grupos considerados pelos Estados Unidos inimigos reais. Dentre eles, destaco aqui para vocês o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, Síria, Líbia. E os países de caráter socialista e comunista fazem parte aí também deste famoso eixo do mal aí declarado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai tentar combater essas organizações. A Casa Branca, por exemplo, vai defender o direito de atacar para depois buscar o consenso internacional. Foi o que vai acontecer no Iraque no ano de 2003. Bom, vai verificar que as justificativas da invasão ao Iraque não se confirmaram. Os Estados Unidos colocaram ali como justificativa que precisava conter essas ameaças, que tinham ali laboratórios nucleares, que era um perigo para o mundo, só que essas ameaças após os ataques dos Estados Unidos, elas não foram confirmadas. A única coisa que foi confirmada é que os Estados Unidos estavam de olho nas reservas de petróleo iraquianas. No ano de 2001 a 2008, nós temos o governo americano sob a liderança de George Bush, onde vai ficar bastante desgastado justamente por estes conflitos, o que vai colaborar para a ascensão de um governo democrático sob a liderança de um outro personagem, o governo do presidente Barack Obama. Aqui nós temos aqui a Michelle Obama também, um grande destaque aí na figura feminina. Ele assume a presidência no ano de 2009 e o seu governo vai começar com a promessa de revisão das guerras, sobretudo no Afeganistão e no Iraque. Vai tratar também de temas como promover a democracia e o respeito à pluralidade. Foi um governo aí um pouco mais liberal, um governo voltado também para as classes sociais, para as minorias e um governo tentando ali também formas de pacificações. Mas lembrando, os Estados Unidos não deixou barato o ataque de 2001. Nós vamos ter aí o Osama Bin Laden sendo caçado até o fim do mundo. E tivemos ali a sua morte em uma operação secreta das Forças Armadas dos Estados Unidos no Paquistão no ano de 2011. Assim, o governo de Obama procurava demonstrar o enfraquecimento do fundamentalismo islâmico. Os Estados Unidos ainda mantêm um papel central na política internacional, embora existam países que representam forte oposição à sua atuação. Dentre eles, destaco para vocês aqui o Irã, a Coreia do Norte, por exemplo. E Barack Obama chega ao final do ano de 2012 conseguindo a sua reeleição. Pessoal, tem uma charge aqui, o George Bush, o Barack Obama, chorando sobre o caixão de Osama Bin Laden. Só que uma charge irônica, né? Descansa em paz, Osama. Sentiremos sua falta. Lembrando que os Estados Unidos tinham laços comerciais aqui com o Paquistão. Mas justamente esses conflitos políticos, petróleo e assim por diante, ou seja, Osama Bin Laden, que já foi aliado dos Estados Unidos, se tornou o inimigo mortal. Só para você ver como a história, ela gira, ela muda, né? Você pode pesquisar isso aqui um pouco mais a fundo. Avançando para o ano de 2016, temos eleição do presidente republicano Donald Trump, que tem se demonstrado hostil ao mundo islâmico. Em 2017, ele vai tentar restringir a entrada de cidadãos de países islâmicos em solo americano. Tirou os Estados Unidos do Acordo Geral do Clima e vai optar por um juiz conservador para a Suprema Corte. Então é um governo mais radical, um governo mais polêmico. Donald Trump tem ali medidas mais duras. Isso causou aí polêmicas em todo o mundo. Embora existam países que representam forte oposição aos Estados Unidos, ele ainda mantém um papel central na política internacional. Os Estados Unidos é considerado como uma potência mundial, tanto militar como também econômica. Ah, professor, mas a China diz que é a primeira potência econômica. Bom, eles realmente afirmam isso, mas os Estados Unidos ainda lidera como potência econômica e militar no mundo, tá?
Depois de todos esses conflitos, não podemos deixar de falar também sobre as suas consequências também nos países africanos, os árabes e como consequência disso tudo, os refugiados, que é uma questão problemática ainda em nossos dias. Vamos ter o renascimento africano. No cenário de crise econômica global, emergem-se novas questões, como o chamado renascimento africano, marcado pela tentativa de vários países africanos de retomarem o seu próprio destino. Nós vamos ter ali no processo de descolonização da África, da Ásia, conflitos étnicos e também financeiros, políticos, que geraram ali vários conflitos sangrentos. E isso hoje ainda são questões de discussões, onde gerou também uma desigualdade social na África. Representando essa desigualdade social, nós temos a região mais pobre do mundo, que é a África subsaariana, que vem lutando para superar as suas dificuldades. Só que interessante que ela é uma das regiões mais pobres em questões financeiras, mas é detetoras ali de riquezas, como por exemplo reservas de petróleos, minérios. Nós temos ali como países como Nigéria, Congo, Angola, Moçambique, a Tanzânia e África do Sul. Entre tantos outros, têm se tornado cada vez mais relevantes no contexto internacional. No entanto, ainda governos corruptos, questões religiosas, ainda atrapalham bastante a luta pela superação dessas dificuldades no continente africano. Temos como exemplo o grupo terrorista, o Boko Haram, que na defesa do fundamentalismo islâmico tem promovido sequestro em massa na região da Nigéria. Muitas nações africanas ainda sofrem com a queda de preços, pois são dependentes da exportação de matéria-prima. Isso acaba também sofrendo como resultados de crises pelo mundo que afetam aí também o continente africano. Um outro fator, abordando ainda a parte da África e também do Oriente Médio, conhecido aí de grande destaque, que influenciou até mesmo no Brasil também o reflexo deste movimento, conhecido como a Primavera Árabe. O que foi essa Primavera Árabe? Bom, seus motivos até hoje ainda não são tão claros, tá? Mas temos aí algumas reivindicações. Era um movimento popular no norte da África e no Oriente Médio, surgido ali no final do ano de 2010, já próximo aí aos nossos dias. Os seus motivos, como eu falei para vocês, não são tão claros, mas nós temos alguns deles aí que era em busca de democracia. Tínhamos governos de longos anos ali ditatoriais, sem liberdade de expressão, governos corruptos. Nós temos aqui contra o autoritarismo, o imperialismo até mesmo dos Estados Unidos e alguns países europeus, mudanças políticas, tudo isso são fatores para gerar aí o que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Sem contar que nós tivemos a participação de uso também das redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Pessoal, lembrando, nem todos tinham acesso. Se você for partir para o Egito, por exemplo, 50% do Egito eram analfabetos e ali não tinham também acesso à tecnologia. Então nós vamos ter essa tecnologia sendo usada ali para a classe de elite, tá? Então o Facebook e o Twitter realmente teve grande participação, mas não era para um todo da população. O que vai ser o estopim deste movimento? O estopim vai ser um jovem feirante, ali, um vendedor de frutas, onde será impedido de vender a sua mercadoria por um policial. Como uma forma de protesto, ele coloca fogo em seu corpo, acaba sendo socorrido, levado para o hospital, mas ele não resiste e acaba falecendo. Isso aí vai levar a galera às ruas como manifestações e protestos. Então esse foi o estopim para desencadear em várias regiões aí na África, no Oriente Médio, movimentos liberais conhecidos como a Primavera Árabe. E por que este nome de Primavera Árabe? Nós já tivemos um movimento na história também, conhecido como a Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Este nome primavera vem de uma estação, a estação onde nós temos o desabrochar das flores. Ou seja, em uma linguagem filosófica, o desabrochar das ideias liberais, elas também surtiram ali neste período de 1948 pela Europa. Então, fazendo menção também a essas ideias liberais, nós pegamos este nome, Primavera Árabe, que aconteceu aí justamente nesses países árabes aí.
Lembrando, este movimento começou então na Tunísia, mas ele se espalhou por outras regiões. É o caso, por exemplo, de Marrocos, nós temos a Argélia, nós temos a Líbia, o Egito, a Síria e assim por diante. Aqui eu trouxe para vocês aqui um ditadômetro, tá? Mostrando ali praticamente a nossa linha do tempo dos ditadores desses governos. Se você for ver aqui na Síria, desde o ano 2000, o Bashar al-Assad estava no governo. Aqui nós temos aqui na Jordânia, o rei Abdullah, que governou ali 12 anos no poder. Nós temos aqui, por exemplo, também na Tunísia, nós tivemos aqui 23 anos no poder. No Egito, 30 anos. Esses aqui, com esses movimentos, acabaram sendo depostos, tá? Nós vamos ter 33 anos no poder aqui também no Iêmen. Na Líbia, nós vamos ter aqui 42 anos no poder. Este acabou sendo morto. Pessoal, um grande destaque aqui para vocês. Volto aqui mais uma vez aqui na Síria. Destaco a Síria, porque a Síria, no ano de 2017... vai ter início a uma guerra civil. Nestes confrontos ali, o governo vai suprimir estes movimentos, isso vai estar gerando ali uma guerra civil. Os outros nós tivemos também repressão do governo, tá? Alguns movimentos conseguiram retirar alguns do governo, outros permaneceram no governo, outros saíram, mas a Síria é uma questão que ainda afeta os dias de hoje, porque realmente essa guerra civil foi muito sangrenta, fazendo com que muita parte da população deixasse o seu país em busca de segurança e migrasse para a Europa, até mesmo para o Brasil. Estamos falando da questão dos refugiados sírios. Então, sobre essa questão dos refugiados, dentre as principais questões desde o início do século XXI, vai destacar então o aumento da imigração. E com este aumento da imigração vai vir também um grande preconceito, a xenofobia aí justamente contra os imigrantes. Então vamos destacar aqui para vocês os refugiados sírios, que desde o conflito lá de 2011 com o governo de Bashar al-Assad e os rebeldes, alguns ligados ali ao Estado Islâmico foram abandonados ali a deixar o seu país. Então o principal destino desses imigrantes tem sido a Europa, tem sido outras nações, como por exemplo também os Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Outras nações do mundo também enfrentam esses problemas, levando ao aumento dos refugiados, mas nós temos um grande destaque maior aqui para a Síria. Essas ondas de reações têm provocado a reação dos países mais buscados pelos refugiados, dando origem ali a uma atitude xenofóbica, cada vez mais acentuada, e a solução também para essas questões ela ainda não foi encontrada, tá? Inclusive aí o Netflix até fez um filme aí para tentar conscientizar as pessoas envolvendo ali um pouco o nazismo. O nome do filme, se você quiser assistir, é Ele Está de Volta, como se Hitler ressuscitasse em nossos dias e as pessoas aceitassem assim de forma natural as ideias ali preconceituosas de Hitler, só que de uma forma diferente, voltadas justamente pelo preconceito da imigração. Assistam este filme, é um filme de comédia, mas também trazendo uma grande lição de moral. Agora é com vocês, aqui foi só um resumo dos principais acontecimentos da Idade Contemporânea. Façam a leitura aí de todo o módulo 4, resolvam as atividades da página 49 até a página 64. Pessoal, até a próxima!